Mais uma rodada de entrevistas, nós estamos recebendo ela, Ana Cláudia Marques. Ela é escritora, compositora, musicista, terapeuta integrativa e tantas outras versões de Ana Cláudia que ela vai contar pra gente aqui nessa tarde gostosa, nesse banho de cultura que a 24ª edição da feira oferece para todos nós. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, a Ana Cláudia hoje vai estar presente aqui no Palacete, no Casa Palace, né? Às 4 horas. Vai estar ali participando como uma das autoras aqui de Ribeirão. E eu queria começar perguntando para Ana Cláudia Marques um pouquinho de como foi o processo para escrever o seu primeiro livro. Você estava contando aqui um pouquinho nos bastidores para a gente, que teve alguma reviravolta aí, quando você encontrou, qual era o seu estilo de escrita. Boa tarde para você. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir, né? Sou muito prolixa, então vamos lá. Eu escrevo desde os 9 anos de idade e a minha forma mais natural de expressão sempre foi poesia, tá? Tanto que eu brinco que a minha professora de redação deixava eu escrever poesia o dia que ela dava aqueles temas insólitos e não me vinha nada, porque ela já sabia que era onde eu fluía. Então, ainda com apoio de professores e tal, foi por onde enfim, fui me desenvolvendo. O meu primeiro livro, na verdade, com 15 anos, eu sonhei com o nome do livro. E eu recebi, tinha um senhor de costas, e ele me entregava o livro e falava: aqui está o teu livro, O Poente, o Poético Perdido. E eu falei: nossa, vou escrever um livro e já tenho o nome, né? E aquilo ficou. Na minha casa se valorizava muito o estudo, mas não se valorizava que se fosse artista, né? Eu tenho 55 anos, então, não era legal ser artista, tinha que ter uma profissão séria. Tanto que eu me formei terapeuta, né, gente? Terapeuta ocupacional, na Federal de São Carlos. Mas, assim, praticamente nunca atuei na área, porque não era realmente o que me chamava, tá? Mas, lá na Federal, tinha um professor de português, o Dionísio da Silva, que é um baita escritor, meu amigo até hoje, e eu fui fazer aula com ele por indicação de um amigo que fazia coral comigo, e ele falou: Ana, vá fazer aula com o Dionísio, porque ele é escritor, você é escritora, tu tem que saber como é que a coisa funciona. Bom, enfim, fui fazer aula com o Dionísio, e primeira aula: quem aqui escreve? Aí eu levantei a mão toda feliz, achando que todo mundo levantaria a mão, só fiquei eu com aquela mão levantada para cima. E aí ele falou: e você escreve o quê? Eu: poesia. Morta de vergonha. E aí ele falou: tu tem algo aqui para mostrar? Eu falei: aqui não. Eu falei: mas eu posso trazer meus cadernos. Então, imaginem que eu tinha, 19 anos, então eram cadernos com poemas de 16 a 19 anos. Eu morta de vergonha, mas eu levei. E ele ficou com o caderno uma semana, e o caderno volta cheio de anotações a lápis, com o nome das poesias, dizendo qual que era boa, qual que era ruim, o que mudaria. Enfim, a primeira edição de um texto meu foi por um baita de um escritor, com o prêmio Casa de las Américas. E esse professor falou: você é uma escritora e você tem o que dizer ao mundo. Então, a primeira vez que eu escutei na vida que eu era uma escritora, eu estava com 19 para 20 anos. Só que tinha um detalhe: eu não acreditava que eu tinha toda essa potência. Então, demorou muito para o primeiro livro acontecer. E só foi acontecer depois de eu passar por um processo meio doloroso na minha vida, que foi uma doença autoimune, onde eu entendi que, se eu não mudasse a minha trajetória de vida, fazer o que eu gostava na vida, eu ia morrer com aquela porcaria ali. E foi tão poderoso que hoje eu não tenho mais a doença autoimune, mas eu tenho um monte de livro, tenho música gravada, ou seja, fui fazer tudo que eu gostava na vida. Tá? E foi nesse processo que eu retomei o contato com o Dionísio quase 20 anos depois. Achei um e-mail dele, porque ele escrevia uma coluna para Caras, de etimologia. E aí foi ele que me falou, dali a um ano, falou: Ana, vai ter um congresso brasileiro de escritores em Ribeirão Preto. Isso era 2011.
E eu sempre conto que assim, eu estava na minha pior fase, financeiramente, a gente estava passando um luto em casa, tal, estava sem trabalho, cuidando dos meus filhos, tal. E eu penhorei uma joia para poder estar aqui em Ribeirão, no tal do Congresso, e descobri como é que se publicava um livro. E, magicamente, eu acredito em sincronias, sincronicidades, 9 meses depois, o Poente, o Poético e o Perdido estava nascendo na Bienal do Livro de São Paulo, em 2012. Mas, antes disso, eu vim ver os meus amigos que eu fiz no Congresso, meus amigos escritores aqui de Ribeirão Preto, numa das edições da Feira do Livro de Ribeirão Preto. E eu vim sem livro nenhum na mão, porque o livro estava no prelo, todo mundo sabia do meu sonho, todo mundo torcia por mim, Eliane Ratier, Maracena, Alfredo Rossetti, quem mais, gente? Ademir Martins, quantos... vai me faltar nomes aqui, né, de autores daqui da terra, que chegaram e estavam torcendo por mim, enfim, e eu vim sem livro. E nunca mais voltei para Ribeirão, né, com filhos, enfim, trabalho, etc. E este ano eu me prometi que eu voltaria para esta feira trazendo todos os meus filhos de papel, né, publicados, para mostrar a evolução daquela pessoa que sonhou, acreditou e conseguiu realizar tudo o que queria. Ana, você estava falando da sua primeira participação aqui na FIO, e aí você citou que seu livro estava no prelo. Sim. Para o pessoal de casa entender, o que é isso? Gente, desculpa, o que é prelo? No prelo, gente, é assim. Você tem um sonho, né? Quero fazer um livro. Como que a gente faz? Como que você encontra uma editora? Foram essas respostas que eu vim buscar no Congresso Brasileiro, tá? Então, eu descobri que não adianta você mandar o teu manuscrito, que hoje em dia é um arquivo em PDF, né, para qualquer editora, porque tem editoras que não vão publicar poesia, tem editoras que não publicam conto, tem editoras que publicam tudo. Então, você tem que saber, enfim, pelo menos para onde que você vai enviar. Aí, depois disso, você tem um outro processo, né? Que é, quando você manda, não é só enviar o arquivo, você fala, olha, do que se trata o livro, né? Você tem que fazer um resumo, que a gente chama bonitinho de sinopse. Nome bonito, né? Então, eu fiz isso, tá? E uma editora, eu coloquei em janeiro, num pool de editoras para olharem o meu livro, e aconteceu que, em fevereiro, eu estava sendo chamada para publicar. E aí, quando você fala com a editora, então, existe um processo. O teu livro tem que passar por uma revisão, ele vai precisar ser diagramado, a forma bonitinha que vocês veem no livro, capa contra capa, o formato da letra, se tem ilustração, se não tem, isso é chamado de diagramação. Então, diagramação e arte do livro, a capa, então, tudo isso, né, é um processo que não é da noite para o dia, vai demorar 4, 5, 6 meses, depende da editora, né, do fluxo de livros que eles têm. E, quando o livro está nesse processo, a gente fala que o livro está no prelo. Ah, sim, agora nós conseguimos entender, e o pessoal de casa também. Então, é todo esse processo até chegar no livro final, então. E aí você estava contando, né, você tem esses vários filhos de papel, como você mesmo gosta de chamar, e nós estávamos conversando, né, são de vários gêneros literários. Tem alguma, agora para uma pergunta muito pessoal mesmo, da questão da sua produção, existe alguma relação entre produzir um livro infantil ou produzir um poema? Tem alguma ligação no processo criativo nisso tudo? Ou não? Tudo depende de uma inspiração específica? Eu vou falar uma coisa, assim, e aí isso é muito específico meu. Tem gente que só escreve um gênero literário. Como eu disse para vocês, eu fiquei 30 anos só escrevendo poesia. Aí a minha irmã, que era mais moderna do que eu, me apresentou os blogs, porque ela falou, Ana, você tem que começar a escrever para os outros lerem. Só que, quando você vai para o blog, as pessoas querem textos corridos. E eu comecei a escrever muito mais o que eu chamo de textos corridos, e que
Quem é das letras, por favor, que me perdoe, né? Porque eu vim da área da saúde e eu sou uma grande leitora, mas eu não fui formada em letras. Então, eu não sabia que estilo era o que eu escrevia. Então, eu chamava de crônica, eu chamava de artigo, eu chamava de conto. E eu fui descobrindo, no meio do caminho, com a gentileza de outros escritores que sabiam mais do que eu, né, que o que eu escrevia eram contos, que o que eu escrevia era prosa poética. Né? Crônicas a gente até sabe porque é o mais corriqueiro, enfim, mas essas minúcias eu não tinha. Então, eu comecei a desenvolver a escrita, né, desses outros estilos, mas quando eu estava no blog. Tá? E aí, quando você fala do livro infantil, eu nunca pensei que eu ia escrever livro infantil. Nunca, na minha vida. Mas o interessante é que, assim, chegaram propostas para mim. Né? Propostas que eu brinco, né? O universo manda. Participei de um concurso literário, onde eu ganharia um curso de formação de novos escritores infantis, tá? Com Lei Rouanet, né? Então, patrocinadores, enfim, com os fundos que os patrocinadores passavam. Eu fui uma das escolhidas, e dos 20 autores que fizeram o curso, foram escolhidas 8 histórias para a editora publicar, sem custo para o autor. Então, o Bente Vitor, lindão, né, que é o meu primeiro livro infantil, ele aparece nessa época. Então, ele vem dessa, enfim, dessa primeira produção, depois de um curso sobre a formação de escritores infantis, com o James McSill, que é um grande professor de storytelling. Tá? E o meu segundo livro infantil, pela mesma editora, eu também ganhei um concurso literário, também saiu com patrocínio, também com patrocinadores pela Lei Rouanet, né? Que é O Incrível Sítio da Bisa. Né? E são 2 livros que tiveram uma tiragem de 1000 exemplares e foram distribuídos lá no Rio Grande do Sul para escolas públicas e para quem os patrocinadores solicitavam. Né? Então, assim, e esses livros também estão correndo o Brasil, porque eu já enviei para muitas feiras literárias, Norte, Nordeste, enfim. Então, é uma alegria. Né? Bente Vitor já está agora numa segunda edição para uma nova editora, vai chegar em breve. Mas, assim, eu nunca pensei que eu fosse escrever história infantil. E é muito engraçado, porque quando eu vi a proposta, né, por exemplo, do Incrível Sítio da Bisa, que é recontos com personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu fiquei encantada, porque eu era uma super leitora de Monteiro Lobato. Então, na hora me veio a ideia e eu escrevi. Então, enfim, eu acho que tudo é questão de inspiração, momento certo, aproveitar as oportunidades, né? E eu realmente agarro todas com as 2 mãos, porque eu sei o quanto é difícil publicar no Brasil como autor independente. Então tá bom. Ana Cláudia Marques está aqui na Feira do Livro. Me presta rapidinho o seu último lançamento agora do mês de março, é isso? Isso mesmo. Chumbo Trocado e Outras Histórias. Esse livro que está aqui na minha mão. E você que está me ouvindo, tanto aqui presente na 24ª edição da Feira Internacional do Livro, como também pelas nossas redes sociais do curso de jornalismo da Rádio Naerp, é convidado a se encontrar com essa escritora e também a se esbarrar nessas histórias narrativas, sejam elas histórias infantis, sejam elas crônicas, poesias poéticas. Prosas poéticas, contos. Então, você é convidado a estar em contato com essa autora. E eu deixo para você agora o microfone aberto, Ana, para você convidar o pessoal tanto para vir para a feira, para conhecer os seus livros e o seu trabalho. Pessoal, vou falar como coração aberto mesmo. Né? O trabalho do escritor, ele tem um lado solitário e tem um lado que é o lado dos abraços, que é quando a gente encontra os leitores. Eu falo que todos os meus leitores são meus amigos. Eu faço questão, né,
E eu gosto desse momento em que a gente encontra quem gosta de ler, que a gente dá um autógrafo ali, faz uma dedicatória no livro, sabe que aquele livro vai ter o destino dos olhos de olhos curiosos, ou de crianças, ou de adultos, enfim. Então, convido